Deixa eu botar aqui para gravar. Na aula passada, gente, eu comecei com vocês falando um pouquinho sobre prismas. Disse para vocês que para mim ter um prisma, né, a gente precisava ter um sólido geométrico. Esse sólido geométrico, gente, ele era um poliedro. E esse poliedro tinha que ter algumas características fortes, como duas bases paralelas e idênticas, correto? Duas bases que eram polígonos, paralelos e idênticos, um em cada plano. E ligando esses dois polígonos, turma, nós tínhamos que ter segmentos que eram todos paralelos entre si. E isso para nós era chamado lá de prisma. E a gente comentou um pouquinho sobre medidas importantes no prisma, né? Os principais elementos que eu coloquei para vocês que eram a base, a face lateral, as arestas da base, que eram os segmentos que se encontravam na base, e as arestas laterais, que eram os segmentos que ligavam uma base à outra, certo? Depois disso, gente, eu coloquei para vocês um pouquinho mais. Eu coloquei como importante para nós sabermos calcular sempre o que? A gente saber calcular algumas áreas, no caso lá a área total do prisma, e calcular o volume. Eu disse para vocês, para qualquer que seja o prisma, a gente não interessa. Como que eu calculo a chamada área da base? Desculpa, área total. Como a gente tinha duas bases idênticas, era duas vezes a área da base, mais a área que se encontrava na lateral. Lembrando, se meu prisma fosse reto, na minha lateral ia aparecer apenas retângulos. Correto? Então, a área lateral seria a área de todos esses retângulos. Melhor ainda se meu prisma for regular, porque todos os retângulos da lateral são idênticos, certo? E outra coisa que a gente colocou como importante foi calcular o volume. E eu disse para vocês, para qualquer que seja o prisma, como que a gente calcula o volume? É sempre chamada área da base vezes a altura do prisma. Lembrando, o que é a altura do prisma? É a menor distância entre as bases que são paralelas. Menor distância entre as bases que são paralelas é a altura do prisma. Bom, como dica, turma, eu dei para vocês a seguinte dica. Não sei se eu cheguei a comentar, mas toda vez que a gente fosse fazer algum tipo de exercício, se você estivesse sentindo um pouco de dificuldade, primeira coisa que eu pedi para você fazer, desenhe esse prisma que ele está comentando no exercício. Por quê? Fazendo esse desenho, os exercícios facilitam muito. Mas aqui, basicamente, a gente tem que ter uma noção boa de áreas, que era o que a gente vinha trabalhando. Tirando isso, gente, os exercícios são todos, assim, tranquilos. O que vai pegar muito? A interpretação e, às vezes, você não enxergar a figura. A partir do momento que você não está enxergando a figura, não tem ela criada na sua mente, o que você faz? Desenha essa figura, gente, e vai naquilo que o exercício está pedindo para você. Tá certo? Além disso, a gente comentou um pouquinho de forma específica assim sobre dois prismas que eu considerei como sendo especiais, que era o paralelepípedo e também era o chamado cubo. Então, gente, esses dois caras, não estou querendo forçar vocês a utilizarem fórmulas a respeito deles, mas as fórmulas deles vão facilitar os exercícios? Vão. Vai fazer a gente ganhar tempo? Vai. Mas, professor, tem necessidade? Também não tem. Se você quiser fazer uma demonstraçãozinha bem simplesinha ali, você faz rapidinho, aplicando um Pitágoras, alguma coisa do tipo, e você vai conseguir desenvolver bem a questão, tá? Então, gente, eu deixei uma lista de exercícios sobre prismas para vocês. Eu gostaria de saber de vocês quais são as dúvidas, para passar aqui para o quadro e ir resolvendo com vocês. Minha aula hoje, o objetivo hoje é estar resolvendo exercício com vocês. Vamos lá, manda para mim no chat, eu estou esperando de vocês. Quais foram as dúvidas que vocês tiveram? Quais exercícios estão travados para a gente desenvolver? Pode ser? Combinado? Manda aí para mim poder olhar aqui. Bom, Nicolas, que é a questão número 9. Vamos começar pelo exercício 9, então? Galera, eu vou mudar de câmera aqui. Eu vou botar uma câmera para pegar o quadro todo. Pode ser? E vai ficar melhor para vocês. Vocês estão enxergando o quadro, gente? Dá para ver o quadro? Tá bacana? Bora lá então, exercício número 9. Bom, galera, a questão número 9 fala o seguinte para você, ó. Determinar o volume e área lateral de um prisma reto. Então, na questão número 9, exercício 9,
que ele fornece para nós? Ele fornece um prisma reto. Certo? Nesse prisma reto, o que ele pede para você? Ó, calcule volume e área lateral. Então, o que eu quero saber dele? Quero saber volume e eu quero saber a área lateral. E o que mais que ele dá de informação para você? Ele quer saber isso, o que ele traz de informação? Ele fala que é um prisma reto de 10 centímetros de altura. Ó, no prisma reto ele está fornecendo a altura. Essa altura vale 10 centímetros. E a base, ele fala que é um hexágono regular. Então a base, vou botar aqui, ó, base é um hexágono regular. Beleza. Ele fala que a base é um hexágono regular, turma. E o que ele traz desse hexágono regular? Ele fala o seguinte para nós. Ele fala que esse hexágono regular tem apótema medindo 3 raiz de 3. Gente, o apótema eu vou dar um nome para ele, vou chamar de M. O apótema ele falou que mede 3 raiz de 3 centímetros. Bacana? O que é o M aqui para nós? Eu vou chamar apótema. Galera, antes de eu continuar o exercício, para a gente começar o desenvolvimento, vamos falar um pouquinho desse negócio chamado de apótema. Gente, apótema é uma medida para nós que aparece em qualquer polígono regular, tá certo? E nós temos 3 apótemas importantes. 3 apótemas importantes. Triângulo equilátero. Como que eu calculo a apótema do triângulo equilátero? É o lado vezes a raiz de 3 dividido por 6. Nós temos o apótema do quadrado. Como que eu calculo a medida do apótema do quadrado? É o lado, gente, é o lado dividido por 2. E nós temos o apótema do hexágono. Meu hexágono é regular? É. Como que eu calculo o apótema do hexágono? É o lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Lembrando, o que é apótema, professor? Apótema para nós é uma distância. No hexágono, vou fazer aqui o hexágono, depois a gente mostra dos outros. Tá certo? Gente, meu hexágono não vai ficar tão regular assim, mas vocês fingem que está regular. Galera, temos um hexágono aqui, ó. Toda figura regular tem um centro? Tem. Toda vez que eu pegar a distância do centro ao ponto médio de um dos lados, qualquer um que seja, essa distância aqui, turma, para nós, ela vai ser chamada de apótema. No caso, eu chamei de M. Esse cara é chamado apótema. Então, o que é o apótema para você, gente? Apótema é a distância do centro do polígono até o ponto médio do lado. Tá certo? Apótema é a distância do centro ao ponto médio do lado. Isso vale para qualquer polígono regular. A definição é a mesma. Gente, como eu estou falando de um hexágono regular, o que a gente sabe do hexágono regular? Todos os seus lados têm a mesma medida. Bacana? Professor, aqui marcou o ponto médio. O ponto médio racha o lado ao meio? Racha. Então fica A dividido por 2. A dividido por 2. Professor, mas eu quero essa medida. Você concorda que eu consigo fechar um triângulozinho retângulo aqui? Se eu fechar e aplicar Pitágoras, eu vou chegar nessa medida? Vou. Não vou fazer essa demonstração, gente, porque a gente vai perder tempo. Então eu já vou direto na fórmula. Como que a gente acha esse M aqui, ó? Esse M para nós que é o apótema, no hexágono, essa é a forma do hexágono, viu? Ela é dada por A raiz de 3 dividido por 2. Bacana? O que ele deu de informação? Ele deu o valor desse cara aqui, ó. Ele falou que esse apótema, gente, ele disse que ele mede quanto? Ele disse que ele mede 3 raiz de 3. Vamos substituir? Então, esse cara aqui, ó, ele é 3 raiz de 3. Então, isso está sendo igual a quem? Minha aresta vezes a raiz de 3 dividido por 2. Pergunta, quem sobra para me achar aqui? Não é só a aresta da minha base? Lembrando, o que é o hexágono, gente? O hexágono para nós aqui
Ele é a base do meu prisma. Então, vou achar essa que está na base, que é o que está faltando para a gente fazer tudo. Beleza. Professor, posso simplificar essa raiz de 3 está multiplicando os dois lados? Posso. O que sobrou? 2 está dividindo, ele vem multiplicando. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, 6, e de lá sobrou o A. 6 representa o que para nós, turma? A medida A. Quem é a medida A? Para nós, essa medida A vai ser chamada de aresta da base. Bacana? Bom, o que a gente tem? A gente tem a aresta da base e conhece a altura do meu prisma. Meu prisma é um prisma hexagonal. Minha base é um hexágono, tanto embaixo quanto em cima. O que eu quero saber dele? Eu não quero saber volume e área lateral? Vamos começar pelo volume? Gente, qualquer que seja o prisma, se eu quero calcular volume, esse volume é sempre dado pela área da base vezes a altura do prisma. Então, eu pergunto para vocês, minha base não é um hexágono? Gente, eu vou anotar aqui para vocês. Ó. Esse hexágono aqui é a base. Certo? Eu não preciso da área dessa base. Para mim ter a área da base, gente, eu preciso calcular a área de um hexágono. Vamos fazer aqui no cantinho? Vamos direto aqui, ó. Então, o volume vai ser dado por área da base. Minha base é um hexágono. Como a gente calcula essa área, gente? É 6 vezes o Azinho ao quadrado, vezes a raiz de 3, dividido. Isso aqui é só a área da base. Só que isso tudo está multiplicando a altura do meu prisma. Quem que é a altura do meu prisma? Eu não falou no texto que vale 10? Bacana, ó. Você sabe que aqui vale 10. Mas eu pergunto para vocês. Você conhece esse Azinho que é a aresta da base? Olha aqui, ó. Quem que é meu Azinho? Ele não vale 6? Professor, posso substituir lá? Posso e devo, gente. Esse volume está sendo dado por 6 vezes essa aresta que vale 6. Só que ela está elevada ao quadrado, vezes a raiz de 3, dividido por 4, e está multiplicado tudo ainda por quanto? Por 10. Gente, a área da base, essa altura. Bom, me ajuda com conta, galera. 6 ao quadrado não é 36? Posso dividir 6 ao quadrado, que é 36, por 4? Posso. Vamos lá, ó. 36 por 4. Não sobra um 9zinho lá para mim? Sobra. De novo, gente, 6 ao quadrado é 36. 36 dividido por 4 dá 9. Bacana? Então ficou 6 vezes 9, que é 54, vezes 10, que dá 540. Então esse volume está sendo dado por 540, raiz de 3. Tem unidade de medida? Tem, centímetro. Como aqui é volume, gente, é centímetro elevado ao cubo. Toda vez que eu falar de volume, unidade de medida é o cubo. Gente, uma das perguntas que ele fez, não foi o volume? Galera, o volume está calculado? Tá. Vamos à segunda pergunta e já já eu dou uma olhadinha no chat, gente. Eu vi que alguém, a galerinha está postando alguma coisa lá, já já eu vou lá e leio e volto os focados. O volume está aí. Está faltando o quê, professor? A outra coisa que ele pediu não foi a área lateral? Galera, lembra do seguinte, toda vez que ele falar que o prisma é reto, na lateral só aparece retângulo. Então, gente, toda vez que aparecer prisma reto, minhas faces laterais são retângulos. Certo? Toda vez que ele falar para você, gente, de prisma reto, as faces laterais são retângulos. Beleza. Se é retângulo, como que a gente calcula a área de retângulo? Não é base vezes altura? Beleza, melhor ainda. Agora, se ele falar para você que além do seu prisma ser reto, ele é regular, o que eu posso falar de todos os retângulos? Eles vão ser diferentes? Não. Todos os retângulos vão ser iguais. Então, toda vez que ele falar que as faces, que o prisma é reto, e além de ser reto, meu prisma é regular, todas as faces laterais são retângulos iguais. Bacana? Professor, eu quero saber a quantidade de retângulos iguais que eu tenho. Vai lá para o tipo da base. Minha base não é o hexágono. Então, nós temos 6
retângulos iguais. Bacana? Se minha base fosse quadrangular, eu teria 4 retângulos iguais. Isso você fala que é regular. Professor, se meu prisma fosse triangular regular, eu teria 3 retângulos iguais. Professor, se você falar que minha base é pentagonal, regular. Então, na lateral do meu prisma, eu teria 5 retângulos iguais. Lembra sempre disso, gente. Isso é para facilitar a questão para você. Se eu vou ter na lateral 6 retângulos iguais, vamos lá, ó. Área lateral é a área de 6 retângulos. O que eu preciso conhecer nesse retângulo, turma? Se ele me falou que é reto, minha altura do retângulo vai ser a altura do próprio prisma e minha base do retângulo vai ser a aresta da minha base. Então, gente, minha área lateral está sendo dada por 6 vezes. Vamos lá no retângulo. A base do retângulo, gente, é a própria aresta da base. É o Azinho. Vezes a altura do retângulo. É a própria altura do meu prisma. É meu Hzinho. Aí eu pergunto, eu tenho A e eu tenho H? Tem. O que eu tenho que fazer? Só substituir. Então, essa área lateral está sendo dada por 6 vezes. Minha aresta da base, ela não mede 6? Vezes. A altura do meu prisma não mede 10? Que é a altura de um retângulo? Então, se eu fizer essa multiplicação, eu tenho toda a minha área lateral? Tem. Vamos fazer conta? Galera, a área lateral está sendo dada por 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 10, gente, dá 360. 360 o quê? Não é a área? A área, unidade medida, sempre fica elevada ao quadrado. Minha unidade medida não era centímetros? Então, aqui nós vamos ter centímetros ao quadrado. Galera, pediu duas coisas. Pediu volume, 1540 raiz de 3, pediu área lateral, 360 centímetros quadrados. Bacana? Galera, enquanto vocês vão falando as dúvidas ali, deixa eu dar uma lida ali no chat para dar uma ajuda para vocês enquanto vocês copiam. Pode ser? Ah, Rafaela, eu gravei uma videoaula hoje. Antes de começar essa aula de vocês, eu vou postar a aula daqui a pouco no YouTube. Lá nessa videoaula, eu estou colocando para você os 3 principais apótenos. São os que aparecem do triângulo equilátero, do hexágono regular e do quadrado. As 3, eu coloquei a formulazinha para vocês. Tá certo? Então, quem quiser ter acesso a essa videoaula, gente, essa que eu gravei, eu vou postar para vocês no e-mail de vocês. A escola também vai estar postando essa videoaula. Acessa lá e dá uma assistida. E lá, gente, vou falar para vocês, eu fiz mais 4 exercícios. Eu já tinha postado uma videoaula anterior com exercícios sobre prismas. Acho que eu tinha feito 3 questões. Agora eu fiz mais 4 da mesma lista, que é que vocês estão fazendo aqui agora comigo. Tá tirando dúvida comigo. Pode ser? O apótema. O que eu fiz com o apótema? Eu substituí sua medida. O que é o apótema? É uma distância. Que distância é essa? É a distância do centro do polígono até o ponto médio do meu lado. Professor, como que você achou essa medida do apótemo? Tá vendo esse triângulozinho retângulo que está aparecendo aqui? O hexágono é dividido em triângulos equiláteros, para ser mais preciso, 6. Sim, então se aqui tudo é A, aqui é A. Aqui forma um de 90 graus. Tá vendo esse triângulo retângulo? M é um cateto, A sobre 2 é outro cateto, e o A é a hipotenusa. Aplica Pitágoras nele, você vai chegar nessa fórmula aqui. Show de bola? Então, essa é a medida do apótema do hexágono. Sai através de uma aplicação de Pitágoras. De boa? Bom, gente, fala para mim outras dúvidas aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Manda as outras dúvidas.
Ah, professor, o que é o AL? AL para nós simboliza área lateral. É a lateral do meu prisma todinho, a área que está nela. O que é o AB? Área da base. AB, área da base. AL, área lateral. V simboliza o quê? Volume. H, quem que é? A altura do prisma. Manda para mim as dúvidas, gente. Fala aí para mim para eu poder olhar aqui para te ajudar. Questão 10. O João Gabriel? João Gabriel, de onde você tirou 3 ao quadrado? Tem 3 ao quadrado aqui não. Aqui é 6. É 6 ao quadrado. Tá certo? Bora lá. Bom, gente, exercício 10. Como eu descobri a aresta da base? Eu descobri a aresta da base através do apótema. Certo? Através da fórmula do apótema. Lembra, os apótemas, eles vão ser, no caso aqui, é um apótema da base. Ele sempre vai estar aplicado aonde? Na base. Beleza? Aplicado à base, eu descobri o lado da minha base, a aresta da base. Isso aqui para nós é a base, tá certo? O Azinho representa a minha aresta que está na base. Eu descobri ele através de quem? Da fórmula do apótema. Show de bola? Bora mais uma? Bom, gente, eu acho que eu tenho que vocês copiar. Vou apagar aqui, qualquer coisa, vocês vão ter o vídeo gravado para poder assistir de novo. Me pediram o exercício 10. Bora lá, galera. Questão 10 é o seguinte para nós. A diagonal de um paralelepípedo retângulo, ó, ele falou de qual prisma para nós? Um paralelepípedo, a caixa de sapato. Lembra que ele é um caso especial? Lembra daqueles slides? Gente, vai lá naqueles slides que eu falo só do paralelepípedo. Dá uma olhadinha lá enquanto eu tiro os dados aqui da questão. Ele fala para você que a diagonal de um paralelepípedo retângulo, então lá, paralelepípedo retângulo. O que ele fala do paralelepípedo retângulo para nós? Ele fala para nós que a diagonal, que é o desão, ele fala que esse cara mede raiz de 14. Unidade de medida aqui dada em metros. Bacana. O que ele quer saber? Calcule o volume desse paralelepípedo. Então, eu quero o volume desse paralelepípedo, certo? E sabendo que as medidas das 3 arestas, um paralelepípedo tem 3 dimensões, ele tem o comprimento, a largura e a altura. Eu vou chamar de A, B e C, pode ser? Comprimento, largura e altura. Ele fala desse paralelepípedo, então, que essas dimensões são números inteiros consecutivos. Por exemplo, 4, 5 e 6. São números consecutivos inteiros? São. O que é ser consecutivo? Um após o outro. Se é um após o outro, eu estou só somando um. Então, se eu chamar o cara aqui do meio de x, quem vai ser o próximo? Não é ele mais um? Se eu chamar esse aqui do meio de x, quem vai ser o anterior a ele? Não é ele menos um? Toda vez que eu quiser números inteiros consecutivos, usa essa representação. Essa é a melhor para 3 números inteiros consecutivos. Pode ser? Então, gente, dimensão A, estou falando que é x menos 1. Dimensão B, x. Dimensão C, x mais 1. São 3 números consecutivos? São. Esses 3 caras são números consecutivos. São números inteiros consecutivos. Bacana? De boa? Galera, bora lá então. Ó. Ele deu isso de informação
E aí quer saber o volume? Gente, no paralelepípedo eu ensinei vocês como calcular o volume. Eu disse para vocês que eu calculo o volume como sendo o quê? Meu produto das três dimensões, né? O A vezes B vezes C. Está lá no slide que eu mandei para vocês. Só que eu preciso conhecer quem é o A, quem é o B, quem é o C. E o que ele me deu de informação? Ele deu a diagonal. Vamos lembrar a fórmula da diagonal de um paralelepípedo? Gente, como que a gente calcula a chamada diagonal de um paralelepípedo? Essa diagonal é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Bacana? Gente, isso para calcular quem? Diagonal do paralelepípedo. Lembrando que A, B e C são as suas dimensões. Quais dimensões? Comprimento, largura e altura. Então, o que é A, B e C? Comprimento, largura e altura. Show de bola? Pode fazer conta? Ele falou que essa diagonal mede raiz de 14, galera. Vamos lá? Então, nós temos lá, ó, raiz de 14 está sendo igual. Quem são as dimensões A, B e C? Não é x menos 1, x e x mais 1? Vamos substituir, então. Vai aparecer para você x menos 1 ao quadrado mais x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado. Isso tudo dentro de uma raiz quadrada. Show de bola até aqui? Galera, até aqui tranquilo? Lembrando, esse cara aqui é o A. Galera, esse cara aqui, ó, é o B. E nós temos que esse cara aqui, ó, é o C. Tranquilo? De boa? Bom, sabendo disso, turma, sobra quem para mim achar ali? Não é só o X? Truque, toda equação que você faz de um lado, para você não mudar a equação, você tem que fazer do outro. Professor, o que você vai fazer? O que você está pensando? Eu quero assumir que essa raiz quadrada, como que eu assumo com ela? Elevo ela ao quadrado. Só que se eu faço isso de um lado, para não mudar a equação, eu tenho que fazer do outro. O que eu vou fazer do outro lado? Também elevar ao quadrado. Por que ao quadrado, professor? Porque índice 2 e expoente 2 eu consigo simplificar. Índice 2 e expoente 2 eu consigo simplificar. Vamos lá, o que sobrou de cá? 14. De lá, x menos 1 ao quadrado. Não é o quadrado da diferença de dois termos? É o quadrado do primeiro. O primeiro é o x, gente. Então, x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro dá 2x. Vezes o segundo, continua dando 2x. Mais o quadrado do segundo. O segundo é 1. 1 ao quadrado, 1. Bacana? Trinômio quadrado perfeito. De boa? Mais x quadrado. Mais, agora apareceu o quadrado da soma dos mesmos termos do anterior. O quadrado da diferença e o quadrado da soma, se eu estou usando os mesmos termos, o que vai mudar neles? Só esse sinal de menos que vai virar mais. Então, o que vai aparecer? X ao quadrado mais 2x mais 1. Bacana? Professor, tem dificuldade. O que é x menos 1 ao quadrado? Faz lá, ó. X menos 1 ao quadrado é uma potência. É x menos 1 vezes x menos 1. Se eu fizer o chuveirinho, vai chegar nessa expressão? Vai, você pode ter certeza disso. Show de bola? Bom, sabendo disso, gente, vamos fazer conta. Vamos achar esse x, então. Olha aqui, ó. Do lado de cá, esse cara é semelhante com esse cara. Um está negativo, outro está positivo. Professor, pode? Pode cancelar? Pode. Gente, tem mais termos semelhantes? Tem, ó. Esse x quadrado está semelhante com esse e com esse. Como todos eles são positivos, junta. Então, nós temos que 14 está sendo igual a 3x ao quadrado, porque ele repetiu 3 vezes. Professor, tem mais termos semelhantes. Mais 1, mais 1. Isso não é mais 2? Tá lá, ó, mais 2. 2 está positivo e negativo. Quanto que é 14 menos 2? Não é 12? Então, você tem que 12 está sendo igual a 3x ao quadrado. Vamos isolar x quadrado? 3 está multiplicando, passa, dividindo. Nós temos que x ao quadrado está sendo 12 por 3. X ao quadrado está sendo 4. Professor, 4 tem raiz exata? Tem. Você vai encontrar quantos valores? 2, um positivo e um negativo.
negativo. Como o x para nós faz parte de uma dimensão, de uma distância, a gente vai considerar apenas o valor positivo. Então, gente, raiz do número 4, 2. Unidade de medida, metros. Mas vem cá, eu não queria saber quem eram as 3 dimensões? Vamos lá, me ajuda. O x não vale 2? 2 menos 1. 1 metro. É a minha dimensão A. Meu x não vale 2? Então o B vale 2 metros. O x não vale 2? 2 mais 1 dá 3. 3 o quê? Metros. Professor, mas o exercício pediu para nós volume. Qualquer paralelepípedo, como que eu calculo o volume? O jeito mais prático é a multiplicação das 3 dimensões. Então vai aparecer para você A vezes B vezes C. Substituindo. A não vale 1? B não vale 2? C não vale 3? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então, quem é o volume desse paralelepípedo? 6 metros cúbicos. Lembra? Gente, toda vez que eu falar de unidade de medida de volume, a unidade de medida fica elevada ao cubo. Bacana? De boa? Galera, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat e ver algumas dúvidas de vocês. Bom. Questão 2. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se dá tempo. Meninos, só ver o tempo aqui rapidão. Bom, de acordo com o tempo aqui, gente, eu tenho 1 minuto antes de eu ser cortado. Não vou fazer igual da videoaula anterior, não, que eu comecei a questão, fui cortado e vocês acabaram, assim, não sei se vocês chegaram a ver a videoaula, mas eu gravei a mesma questão depois numa videoaula que eu enviei para todos. Então, gente, presta atenção. Na videoaula que eu gravei hoje, eu gravei 4 exercícios, eu vou encaminhá-la para vocês hoje, lá no YouTube. E na semana passada, numa outra videoaula de exercício, eu havia gravado mais 3. Galera, eu já fiz 7 questões dessa lista com vocês que tem 12 exercícios. Tá faltando só 5 para vocês. Gente, tenta fazer esses 5 exercícios. Tenta dar uma treinadinha. Pode ser? E lembrando, presta atenção. Hoje ainda, eu vou estar encaminhando essa videoaula que eu gravei hoje e eu vou montar mais uma listinha de exercícios para vocês com umas 10 questões de prismas para vocês. Essa parte de prisma é extremamente importante, gente. É uma parte que cai demais no Enem. Geometria espacial cai muito. Principalmente a parte de prismas. Então, gente, vamos estudar direitinho. Pega lá, tem 2 videoaulas teóricas, vai ter 2 videoaulas de exercício. Provavelmente eu vou gravar mais videoaulas de exercício sobre prismas com vocês. Pode ser? Galera, com mais, eu espero ter ajudado vocês aí. Foi lindo e até a próxima. Beijo aí a todos. Até mais, gente.